Número de escolas com casos de Covid-19 aumenta 335% em menos de 20 dias. No dia 23 de agosto, uma segunda-feira, o professor Josias Salgado retomou as atividades presenciais. Foi a primeira vez desde março de 2020 que ele saiu do trabalho remoto e entrou novamente no SED São Bartolomeu, onde acompanha cerca de 100 estudantes da unidade de internação de São Sebastião. 3 dias depois, na quinta-feira da semana que Josias retomou o trabalho in loco, o professor vacinado e fiel cumpridor dos protocolos de segurança sanitária começou a sentir dores no corpo. Ao aferir a temperatura, o termômetro marcou quase 38 graus. Ele ainda não sabia, pensava que era uma gripe, mas estava com Covid-19. Para Josias, foi difícil acreditar no exame PCR-RT, que saiu nesta segunda-feira, 1º/9, comprovando a infecção pelo vírus que já tirou a vida de mais de 10 mil pessoas só no Distrito Federal. 580 mil em todo o Brasil. Ele, que seguiu criteriosamente as recomendações de segurança sanitária durante todo o período da pandemia, disse que jamais imaginou que seria mais uma vítima da Covid-19 ao retornar presencialmente à escola. Dentro do hospital, com medicação venal para normalizar a pressão arterial, o professor disse pelo telefone que está abalado, preocupado. A esposa de Josias, de 49 anos, vacinada contra a Covid-19, e o filho de 9 anos, que está em aula presencial, também apresentaram sintomas semelhantes ao do professor. Faltar para a família é o meu maior medo, desabafou Josias, que preferiu não divulgar o nome verdadeiro por medo de retaliação, ao falar sobre os problemas inseridos na equação volta às aulas presenciais Covid-19. O cenário de angústia imposto ao professor Josias e à sua família não é caso isolado. Quem frequenta as escolas públicas do Distrito Federal vem vivendo o mesmo drama desde que o governo local determinou o retorno presencial às atividades escolares no dia 5 de agosto. Segundo o levantamento realizado pelo Simpro-DF, em 16 dias, o número de escolas com casos de Covid-19 aumentou em mais de 335%. No dia 16 de agosto, 14 escolas registraram pelo menos uma pessoa infectada pelo vírus. Até o fim da tarde desta segunda-feira, 1/9, o número chegou a 61 escolas. A gente vem vendo os casos de Covid-19 aumentando de forma assustadora nas escolas. E, por outro lado, não vemos ainda um empenho adequado do governo do Distrito Federal em mitigar o risco de infecção pelo vírus no ambiente escolar. Embora o Simpro-DF venha fazendo uma série de cobranças levantadas a partir de reuniões com delegados sindicais e com gestores, ainda não há um protagonismo de atuação por parte do governo. Medidas básicas para coibir a proliferação do coronavírus, como testagem em massa, não vêm sendo adotadas nas unidades escolares, denuncia a diretora do Simpro-DF, Rosilene Correia. Num esforço contínuo em defesa da vida, o Simpro-DF está em negociação permanente com a Secretaria de Educação.
Desde o início da pandemia, em março do ano passado, garantias importantes foram conquistas, como o ensino remoto, que durou por quase um ano e meio, a vacinação de todos os trabalhadores em educação e a garantia do emprego de 11 mil professores em regime de contratação temporária. Entretanto, outros pontos essenciais reivindicados pelo sindicato continuam sem resposta. O Simpro-DF elaborou uma série de cartazes que orientam a comunidade escolar sobre como mitigar os riscos de infecção da Covid-19. Os materiais foram afixados nas unidades escolares. A gente precisa que o governo do Distrito Federal apresente um protocolo de segurança sanitária específico para a educação. As escolas têm singularidades, peculiaridades, e é necessário que gestores tenham a segurança ao implementar medidas ao constatar casos de Covid-19. Hoje, cada caso de infecção que é constatado é avaliado de maneira individual pela Secretaria de Educação. Em alguns casos, a escola fecha completamente, em outros, não. Ao mesmo tempo, o que se observa é uma espécie de tentativa de transferência de responsabilidade administrativa do governo do Distrito Federal para a equipe gestora. Tudo isso pode prejudicar ainda mais o esforço para conter a proliferação do vírus, explica Rosilene Correia. De acordo com a sindicalista, o Simpro-DF também apresentou reiteradamente a solicitação de testagem em massa e publicação dos dados referentes à Covid-19 nas escolas públicas do Distrito Federal. Até agora, o Simpro-DF, a comunidade escolar e a população em geral não tiveram acesso de forma detalhada aos dados sobre casos de Covid-19 nas unidades escolares. Fora da lei. Segundo a Lei de Acesso à Informação, informações de interesse público, como é o caso dos dados sobre Covid-19 nas escolas, devem ser obrigatoriamente divulgadas por órgãos e entidades públicas em local de fácil acesso. A falta de informações impede que as pessoas tomem decisões. E quando se trata de saúde, impede que as pessoas tomem decisões informadas sobre a própria saúde. Isso tem a ver com prevenção e controle. As pessoas não conseguem se prevenir do contágio e nem impedir que outras pessoas sejam infectadas sem essas informações, explica Júlia Rocha, coordenadora da equipe de acesso à informação da Artigo 19, organização não governamental de direitos humanos que atua em defesa do direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. Segundo ela, a ausência de dados ameaça a população e interfere na atuação do setor público. Sem esses dados publicados ou sem a produção desses dados, não tem como as pessoas avaliarem onde é mais seguro elas estarem. Se a escola que elas frequentam enquanto estudantes ou alunos está segura de fato. Além disso, também não tem como os servidores públicos manejarem recursos dentro do setor público para poder efetivar políticas mais eficientes de controle, esclarece.
A falta de informações oficiais sobre casos de Covid-19 nas escolas e do cumprimento integral de protocolos de segurança no retorno presencial às aulas não é exclusivo do Distrito Federal. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, esse é um perfil da maioria dos estados do Brasil. Não há um cadastro específico da situação. Com o retorno presencial às aulas, não há transparência na informação e o que está escrito nos protocolos de segurança não acontece de fato. Quando se identifica um caso, muitas vezes não se fecha a escola. Não há rastreamento, não há testagem, afirma o presidente da CNTE. Equipes gestoras das unidades escolares vêm fazendo todos os esforços para conter a proliferação do vírus em sala de aula. Empenho do GDF não acompanha. Os sindicalistas ressaltam que, assim como é essencial a vacinação de trabalhadores em educação, é também imprescindível a testagem em massa nas escolas. Precisamos da testagem da comunidade escolar para acompanhar de fato os casos e saber, inclusive, quando o vírus se manifesta em pessoas assintomáticas. Embora o governo do Distrito Federal venha tentando normalizar o cenário que ameaça diariamente a vida da população, o Distrito Federal registrou nesta segunda-feira, 1/9, 1.185 novos casos de infecção pelo coronavírus. No total, já foram notificados 471.656 casos de pessoas com Covid-19. Somente nesta segunda, mesmo com o avanço da campanha de vacinação, 8 pessoas morreram, vítimas de complicações da doença. Em menos de 2 anos, mais de 10 mil vidas foram perdidas.